Boa noite. Feliz sábado e que ocasião, obrigado, que ocasião oportuna, feliz, para nós recordarmos, e eu achei interessante que no vídeo foi usada a palavra adequada, né, porque fica um tanto estranho comemorarmos um desapontamento, né? Mas não deixa de ser algo assim, porque o resultado desse desapontamento, como veremos ao longo desse sábado, ele foi positivo. E a motivação também para participarem daquele movimento, aquele despertamento também foi algo nobre, algo bonito. E se houve um erro, foi um erro não no sentido negativo da coisa, não no sentido de enganar ou, enfim, eles queriam ver Jesus voltar. Então, quem dera, né, todos os erros que se cometem fossem nesse sentido de querer ver Jesus voltar, de querer ter uma relação mais íntima com Deus, de querer ter um revivamento espiritual. Muito bem, eu agradeço aqui, pastor Stencil, Igreja UNASP, pelo convite. Estamos aqui 2 representantes da CPB, né, pastor Vinícius e eu. Pastor Vinícius vai pregar amanhã, não, tecnicamente é hoje pela manhã. Ele vai pregar no primeiro culto, eu vou pregar no segundo culto. E teremos à tarde também, a partir das 16 horas, uma programação toda especial com temas alusivos aos 180 anos do grande desapontamento. Celebrar, porém, com um pouquinho de tristeza também, porque ainda estamos aqui, né? 180 anos depois, ainda estamos aqui. Eu não gostaria que nós chegássemos a celebrar 200 anos do desapontamento, né? Que a esperança que moveu nossos pioneiros, ela se concretize logo. Porque esse mundo já passou do seu prazo de validade. Não sei se você já percebeu isso, mas eu tenho visto todos os dias essa realidade. O mundo já está vencido. E nós precisamos ver Jesus voltar logo. Eu fiz uma pequena inversão, vocês vão ver que no canal aqui da igreja está o título do culto, né? Mas eu acabei invertendo. Essas coisas que acontecem assim meio de última hora, né? A gente percebe que deve ir numa outra direção. Então, de manhã, o tema será o que está no canal agora, que é a profecia do livro amargo. A profecia do livro amargo. De manhã, nós vamos estudar detalhadamente Apocalipse 10, que é o capítulo que descreve essa experiência que estamos celebrando aqui neste fim de semana. E deixei para agora, então, uma reflexão sobre um personagem que eu admiro profundamente, William Miller. E talvez você esteja pensando, eu já sei, é Daniel 8,14, você está enganado. Eu estava pesquisando, lendo, de vez em quando eu leio um pouco, né, o livro do Sylvester Bliss, que é um dos maiores biógrafos de Miller, contemporâneo dele, né, conviveu um bom tempo com Guilherme Miller. Sylvester Bliss, ele, no livro que ele biografa Miller, ele revela ali o texto que Guilherme mais usou em suas pregações, e não foi Daniel 8,14. Olha que interessante. Eu vou revelar depois para vocês. Mas antes, quero lhes contar alguns detalhes. Talvez alguns conhecidos, outros eu creio que não. Eu até disse para o meu filho, né, o Micael, minha esposa e meu filho estão aqui comigo nesse fim de semana também. A Débora já foi até apresentada, mas está ali com o meu filho mais novo, Micael. As filhas mais velhas já têm agenda própria, né? E eu disse, Micael, eu acho que eu vou contar uma coisa hoje que você não sabe. Porque algumas palestras, se eu chamar o Micael aqui, ele prega todinhas, né? Ele fala, inclusive quando eu esqueço algum detalhe, ele me diz no final, pai, você esqueceu de falar aquele detalhe. Mas é o desafio do pastor que prega em vários lugares e leva a família junto, né? Você tem que às vezes trazer sermões diferentes, pensando também na família. E eu acho que o Micael não sabe de algo que eu vou contar hoje aqui para a igreja. Depois você me confirma, tá, filho? Bom, em 1812, Estados Unidos e Inglaterra se envolveram numa guerra, que alguns até chamam de ser a Segunda Guerra da Independência, porque havia o risco de os Estados Unidos voltarem a ser colônia inglesa. E é óbvio que naquele momento o exército inglês era muito mais poderoso, muito mais preparado, muito mais experiente, já havia participado de várias batalhas, tinha uma frota, né, de navios praticamente imbatível. E os americanos ainda eram uma nação que estava surgindo, eram um exército eram grupos, milícias praticamente, não havia um exército organizado e não era forte o suficiente para fazer frente
as incursões inglesas. Para vocês terem uma ideia, os ingleses nessa época, eles estavam armando os indígenas, dando armas para eles para impedir o avanço americano para o oeste. E uma série de outras situações que estavam complicando a vida dos ex-colonos americanos. Então começou a guerra, 1812. Era uma guerra perdida. Todo mundo sabia que era praticamente um suicídio, mas eles não queriam ficar de braços cruzados e foram enfrentar os ingleses. Em 1812 ainda, o fazendeiro, de manhã eu vou contar um pouco mais alguns outros detalhes sobre ele, o fazendeiro William, ou como conhecemos aqui no Brasil, Guilherme Miller, foi convocado para essa guerra. Na verdade, muitos foram até voluntariamente, porque queriam defender suas famílias, suas posses, o que estavam construindo ali. Miller era um homem honrado, admirado ali na sua região, e uns 30 outros homens só aceitaram ir para a guerra se fosse sob a liderança de Miller. Tanto é que ele já foi colocado como capitão de um pelotão, digamos assim. E foram para a guerra. Nessa fase da vida dele, ele não cria mais em Deus, o Deus da Bíblia. Miller estava numa fase de deísmo. O que é um deísta? Até crê em algo, alguém ou alguma coisa, mas é o tipo de pessoa que acha que Deus não se envolve na vida das pessoas. Se há um Deus, ele criou o universo e foi embora. E deixou a gente por aqui. Miller chegou a esse ponto. Ele que nasceu num lar batista. Bem, em 1814, lá estava Miller com seus homens na famosa batalha de Plattsburgh. Estavam prontos para morrer. Mas, eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas é difícil usar outra. Milagrosamente, os americanos mal treinados, mal armados, com pouco preparo, venceram os ingleses. Em mar e em terra. Isso mexeu muito com Miller, que na época tinha 32 anos. Ele volta para casa crendo que havia presenciado um milagre. E as guerras mexem com as pessoas, né? Eu estou para escrever um livro contando a história de 3 pracinhas. São aqueles combatentes que venceram os alemães lá no Monte Castelo, né? Um desses 3 combateu lá em Monte Castelo. Eu quero só terminar um segundo mestrado aqui, que está tomando muito do meu tempo, para ano que vem dedicar para escrever algumas coisas. E esse livro aqui vai ser, para mim, assim, muito especial. Eu conversei com essas pessoas. E todos contam, né, que quando voltam da guerra, a vida está diferente. As coisas mudam. Carregam traumas, mudam suas percepções, alguns voltam crendo, outros voltam descrendo. E não foi diferente com o Guilherme Miller. Ele volta para casa abalado com tudo que tinha visto, presenciado, e aquilo abalou o seu deísmo, né? Porque ele percebeu que há um Deus que se envolve, há um Deus que intervém, há um Deus que atua. E ele então, você conhece a história, essa parte aqui não é novidade, né? Miller então se dedica a um estudo profundo da Bíblia, porque ele queria, antes ele debochava de quem cria na Bíblia, inclusive o tio dele era pastor, e ele imitava o tio, debochando do tio. Ele fazia chacota dos cristãos, né, dos crentes, e ele volta então agora disposto a conhecer a Bíblia por si mesmo. Isso é honestidade intelectual, né? Posso até não acreditar, mas eu vou ler, eu vou pesquisar. E aí a história é conhecida. Ele faz um estudo sistemático da Bíblia, de manhã eu vou contar um pouco mais sobre isso, e acaba se tornando um pregador, né? Não queria, não era o plano dele, mas as coisas caminharam de tal forma que ele acabou sendo um grande pregador, um reformador do século XIX, dá para a gente chamar assim, né? Muito bem, talvez alguém esteja perguntando, mas o que Isaac Newton faz ali junto? E aqui talvez venha a novidade, talvez, né? Aqueles que pesquisam mais, talvez, para esses talvez não seja novidade, mas deixa eu contar umas coisas aqui para vocês. Richard Westphal, nesse livro aí, da Universidade de Cambridge, ele diz que Newton cria em um remanescente fiel. Sabia disso? Newton acreditava que havia um remanescente fiel. Aliás, deixa eu mostrar para vocês aqui. Acredito que também vários devam conhecer esse livro, mas talvez em benefício dos que não conheçam, está aqui, fica a recomendação. Geralmente eu mostro assim, escondendo o nome, né, embaixo.
Eu leio o título, As Profecias do Apocalipse e o livro de Daniel. Sabe quem escreveu esse livro? Aqui você já sabe porque eu já falei dele, estou falando dele agora, né? Mas há lugares em que as pessoas dizem, Alejandro Bullion? Não. Mark Finley? Também não. E vão dizendo nomes, e não suspeitam. Aí quando eu tiro aqui a mão, né? Sir Isaac Newton. Um dos maiores, para mim o maior, um dos maiores cientistas de todos os tempos, foi também um grande teólogo. Eu creio que ele escreveu mais até sobre teologia do que sobre física, ótica, filosofia, matemática, né? Esse livro aqui é fantástico, leia. Vocês aí que fazem teologia especialmente, leiam. Você vai ter a impressão de que está lendo um livro de Uriah Smith, ou de Loughborough, ou de qualquer outro escritor pioneiro adventista. Claro que tem coisas diferentes. Leve em conta que isso aqui foi publicado póstumamente em 1723. Veja, mais de 100 anos antes do desapontamento, né? Então, antecedendo em quase 200 anos, Isaac Newton já estava se aventurando a estudar Daniel, Apocalipse, princípio, dia, ano, está aqui. Historicismo, alguns acham que os adventistas inventaram isso, está aqui, 1723. As bestas do Apocalipse, os animais, Daniel, a interpretação da estátua, Daniel 2, tudo exatamente como a gente crê, está aqui. E era uma literatura conhecida no tempo de Miller. A minha pergunta nessas minhas pesquisas foi, será que Miller leu Newton? O que você acha? Será que Miller conhecia os estudos de Isaac Newton? Vamos aos textos da tela? Newton cria em um remanescente fiel que testemunharia até o fim dos tempos. Um de seus biógrafos, no caso aí Richard Westphal, escreveu: por igreja verdadeira, à qual as profecias apontavam, Newton não pensava incluir todos os cristãos nominais, mas um remanescente, um pequeno povo disperso, escolhido por Deus, povo que, não sendo movido por qualquer interesse, instrução ou poder de autoridades humanas, é capaz de se dedicar sincera e diligentemente à busca da verdade. Newton estava longe de identificar o que quer que existisse ao seu redor como o verdadeiro cristianismo apostólico. Sua cronologia interna tinha posto o dia da trombeta final 2 séculos mais tarde. E curiosamente, 2 séculos depois, o que surge no cenário profético? O povo remanescente. Os milleritas, que depois desagam lá no movimento, né, nós conhecemos como movimento adventista, e se organizam posteriormente como igreja adventista do 7º dia. Eu não estou dizendo que apenas essa igreja é o remanescente, claro que não, mas o que eu estou dizendo, com base nessa referência, é que Newton já previa que dali um tempo surgiria um povo focado na palavra de Deus, um povo que não estaria tão preocupado com estruturas, com poder, essas coisas. Um povo que queria buscar a vontade de Deus e pregar sobre isso. Olha que interessante. Newton morreu sem ver isso acontecer. Mas 200 anos depois, quase, um grupo de pessoas sinceras passou a estudar a palavra de Deus e, sem querer, acabaram fundando um movimento cujo foco era a volta de Jesus e a restauração de verdades bíblicas que haviam sido esquecidas com o tempo, né? Por isso que eu chamo de uma nova reforma protestante até, né? Naquele periódico tão conhecido, né? The Midnight Cry, um periódico millerita, citado pelo pastor James Nix no livro da CPB, Paixão, Propósito e Poder, recomendo a vocês. É um livro bem pequeno em que o pastor Nix, ele cita ali várias histórias interessantes dos pioneiros. Ele diz o seguinte, esse periódico, né? Por volta de 1838, o médico familiar do Sr. Miller havia comentado em diversos lugares que o cavalheiro Miller é um homem distinto, um bom vizinho, mas, no que se refere ao advento, um monomaníaco. Monomaníaco. Você conhece essa palavra? Aquele maníaco que só fala de um assunto. Só tem um tema na cabeça dele e nas suas conversas. Só que isso aí se espalhou pela comunidade. Miller ficou sabendo dessa fofoquinha do seu médico, né? E aí, um dia, esse médico foi fazer uma visita, médico de família, né? É muito comum naquele tempo.
foi fazer uma visita ao lar dos Miller, porque um dos filhos estava doente. E o Guilherme, ele ficou lá no canto, sentado, acabrunhado, conhece essa palavra? Estava ali com a cabeça baixa, assim, meio quieto. Ele era um homem falante, né? E ele ficou quieto, assim, com a cabeça baixada. E o médico achou estranho aquilo e perguntou: Senhor Guilherme, está tudo bem com o senhor? Olha a resposta de Miller para o médico: por favor, doutor, eu insisto para que o senhor veja se eu sou mesmo monomaníaco. Eu acho que eu estou com um problema, eu acho que eu sou monomaníaco. O médico ficou, de certo, pálido, né? Porque ele ficou sabendo, né, da fofoca, né? Se de fato for, eu peço que me prescreva um tratamento que me cure. Sente-se comigo por 2 horas enquanto eu lhe apresento o tema do advento. E se eu for monomaníaco, depois desse tempo o senhor saberá. Pode cobrar por esse tempo. Então o Miller estava disposto a pagar uma consulta de 2 horas para dar um estudo bíblico para o médico. Olha que sagacidade, né? Nas horas que se seguiram, Miller pediu que o médico lesse texto após texto na Bíblia. Fique imaginando, né? Daniel 8,14, depois Daniel capítulo 9, 24 a 27, depois Hebreus, e foi, né, comparando textos ali com textos. Ficou ali com ele algumas horas, ministrando um verdadeiro estudo bíblico sobre as profecias de Daniel. De acordo com o biógrafo Sylvester Bliss, já citado por mim aqui, o médico havia lido os escritos de Newton. Olha as conexões. O médico da família já tinha lido Isaac Newton. E quando viu as explicações de Miller, ele percebeu que elas faziam sentido. E percebeu então a coerência dos estudos de Miller. Pensativo, o homem pegou o chapéu e foi embora. No dia seguinte, ele voltou e parecia estar bastante perturbado. Olha o que o médico falou para Miller: Senhor Miller, eu vou para o inferno. Olha, eu vou para o inferno. Eu não dormi nem um pouco desde que eu estive aqui ontem. Analisei a questão sob todos os aspectos e a visão certamente terminará por volta de 1843. Estou despreparado, então com certeza eu irei para o inferno. Após aproximadamente 1 semana, visitando Miller todos os dias, o médico encontrou paz de alma e seguiu seu caminho cheio de alegria, tão monomaníaco quanto o próprio Miller. Posteriormente, o doutor reconheceu que até fazer a soma e chegar a 1843, sabemos que depois eles recalcularam isso e chegaram a 1844, né? Não fazia ideia do resultado que encontraria. Achei essa história muito interessante, né? Um médico que se tornou monomaníaco como Miller, porque o tema se tornou muito especial para eles. Dali poucos anos, Jesus iria voltar. Tem mais. George Knight, no livro Adventismo, também da CPB, ele diz que uma das filhas de Miller comentou em 1843 que 2 autores versados em profecias cujos livros Miller distintamente se lembrava de ter lido antes de 1816 eram Newton e Faber. Miller tinha lido Newton. Olha que interessante. Essa é a conexão talvez perdida, né? Dos clássicos. E lá perto da Universidade de Andrews tem uma outra universidade que pertence aos descendentes dos Milleritas. Eu gostaria muito de passar um tempo lá pesquisando esse local, porque eles têm uma biblioteca enorme da literatura consultada pelos Milleritas, inclusive por Guilherme. E eu imagino que lá deva haver algumas outras obras do próprio Newton. Alan Jacobs, num artigo publicado no The Atlantic em 2012, escreveu o seguinte, Newton foi um dos primeiros grandes adventistas. Esse autor não é adventista. Olha o que ele diz aqui. Newton foi um dos primeiros grandes adventistas. E quase exatamente 100 anos após a morte dele, Guilherme Miller, em Vermont, também interpretaria o livro Daniel como um diagrama do segundo advento. As memórias de Miller registram sua grande dívida para com Newton. E ele nomeou um de seus 10 filhos como Isaac Newton Miller. Interessante, eu ainda não consegui confirmar em outras fontes, mas esse senhor, Alan Jacobs, está afirmando que um dos filhos do Miller, ele teve, acho que 11, um faleceu, então um dos 10 se chamava, possivelmente, Isaac
Newton, Miller. As igrejas que seguiram seus ensinamentos continuaram após o grande desapontamento de 44, sendo a maior delas hoje os adventistas do sétimo dia, com mais de, são dados de 2012, né? Hoje tem mais 10 milhões a mais, né? 20 e poucos milhões de membros, na verdade, hoje temos em todo o mundo. Interessante, né? Sakakimakwa, eu não sei se pronuncia corretamente assim, mas ali está o link, né, para você pesquisar. Em sua pesquisa para os volumes do The Prophetic Faith of Our Fathers, de Leroy Fromm, descobriu o Leroy a importância histórica central do trabalho de Newton sobre a profecia bíblica. A influência de Newton sobre os estudiosos posteriores, como Guilherme Miller, é inegável, particularmente no que diz respeito à interpretação historicista de Daniel. Então, eu queria que vocês percebessem que existe uma raiz profunda, solidez doutrinária, racional, em tudo isso. Eu chego a dizer assim que, se não fosse pelo tempo, quase que o adventismo teria sido fundado por Isaac Newton. É que não era o tempo ainda, né? O livro estava selado até o tempo do fim. E Newton viveu antes do tempo do fim. Eu quase imagino Newton como Daniel. Em que sentido? Daniel queria entender coisas que estavam muito além do tempo dele. Deus disse: Daniel, calma, você vai dormir, você vai descansar. E no fim dos tempos você vai levantar. Eu quase consigo imaginar Deus dizendo algo parecido para Isaac Newton, né? Você está indo muito rápido, calma, sua mente é muito possante. Não é o tempo ainda. E Newton descansou, sem ver o que 200 anos depois praticamente aconteceria. Essa ilustração que está aí na tela, ela está num dos volumes, né, dessa série de Leroy Fromm. Olha que interessante, começa lá com a cruz, né, antes da cruz ainda, aí passa ali para os discípulos, enfim, João, aí vai passando pelo tempo, Daniel para João, depois vai passando ao longo do tempo ali por alguns reformadores, né? Você tem ali Knox, Newton, ele coloca então Newton como um dos que passou a tocha adiante. E essa tocha chegou aos wesleyanos, né? John Wesley, e depois aos milleritas também. Então essa tocha, na verdade, vai atravessando os séculos, vai atravessando o tempo, e hoje chega até nós. E o que estamos fazendo? Você percebe a nobreza que há nesse movimento? A seriedade com que os que nos antecederam lidavam com tudo isso? E a vontade que eles tinham de conhecer a palavra e proclamar a volta de Jesus? E agora, o que faremos? A nossa geração, o que fará com tudo isso? Você se vê ali naquela ilustração, mais para cá, recebendo a tocha das mãos desses nobres que nos precederam? E o que faremos com essa tocha? Vamos empunhá-la com coragem, com convicção? Essa é a pergunta, né? Bom, tudo isso foi só a introdução. Agora eu começo a falar sobre o texto. Só para dar esse preâmbulo. Micael, tinha alguma novidade aí? Nenhuma. Não consigo. Esse garoto aí acompanha tudo. Nem essa do Newton aqui? Bom, eu vou tentando. E fica aqui, quem sabe, uma sugestão de pesquisa para alguém aí, né? A conexão Newton-Millerismo. Talvez eu não tenha tanto tempo para fazer a pesquisa que eu gostaria, mas fica aqui a sugestão para alguém que sabe levar adiante essa pesquisa. Abra sua Bíblia em Tito 2, 11 a 14. Sim, esse foi o texto mais usado por Guilherme Miller em suas pregações, de acordo com Sylvester Bliss. Daniel 8,14, claro, foi o texto que impressionou Guilherme e que trouxe tudo isso, né? Esse revamento espiritual, essa vontade de ver Jesus. Mas o texto que Miller mais usou em suas pregações foi Tito 2, 11 a 14. Essa foto aí, local muito especial, né? A fazenda de Guilherme Miller, pertenceu a Guilherme Miller, hoje é um museu. Depois que passou o desapontamento, ele já não se encaixava mais em lugar nenhum. Pensem, né? Era o líder de um movimento que fracassou em certo sentido. Mas ele cria em Deus e cria que em algum tempo Jesus ia voltar. Ele não perdeu a fé. E ele construiu uma capela ali na sua fazenda, e ali
com a família, ele cultuava a Deus. Ele louvava a Deus. E eu vou deixar essa foto aí, porque ela é muito significativa, enquanto a gente lê o texto de Tito 2, 11 a 14. Por que será que esse texto era tão especial para Guilherme Miller? O que esse texto diz para nós adventistas? O que esse texto diz para você? Vamos ver? Diz assim o apóstolo Paulo: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita ou a bem-aventurada, em algumas traduções, a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. E o 14, ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém? Que texto lindo, não é verdade? Eu concordo com o Guilherme, viu? É um texto que merece ser citado, pregado, relembrado todo o tempo. Ele fala da volta de Jesus, fala que Jesus é Deus e fala sobre que tipo de vida temos que ter enquanto aguardamos a volta de Jesus. Vamos relembrar alguns detalhes para frisar? Bom, aqui uma propagandazinha aqui, né? No meu canal no YouTube tem um vídeo que eu gravei há alguns anos já, a verdadeira história de William Miller. Até porque tem muitas distorções por aí na internet, pessoas que tentam lançar sombras, né, sobre esse pioneiro, uma pessoa formidável, um homem de Deus. E geralmente homens e mulheres de Deus são alvo de crítica, zombaria, sempre foi assim na história. E não é diferente com William Miller, mesmo depois de morto, ele ainda é alvo de zombarias, né? Então aqui eu fiz uma pesquisa razoável aí sobre ele e está lá no meu canal, se você depois quiser assistir, procura com esse título no buscador, tá bom? Mas vamos então ao texto, né, os detalhes que aparecem ali. Primeiro, o texto começa falando sobre graça. Não tem como começar de outra forma, porque de que adianta você conhecer profecias, de que adianta você fazer os cálculos proféticos, de que adianta você saber que há um povo remanescente e você está perdido? Não leva a nada isso, né? Satanás sabe muito mais de profecias do que nós todos, mas ele está perdido. Então, a primeira coisa que inclusive está nas 3 mensagens angélicas, né? O evangelho eterno, é a graça, é a salvação em Cristo. A pergunta é, você está salvo? Se Jesus voltasse hoje, amanhã, você iria para o céu com Ele? Como está a sua vida com Jesus? A graça de Deus se manifestou trazendo salvação a quantas pessoas? A todos. Ela é acessível, ela é abrangente, ela alcança a todos. É só você se abrir, aceitar Jesus como seu Salvador pessoal. Mas o texto fala mais, ele diz que a graça, além de nos salvar, nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, e o texto segue. Então, a graça não só salva, ela educa. Eu sempre gosto de citar exemplos como o de um irmão de igreja que frequentava a mesma igreja, a igrejinha que a minha esposa e eu frequentávamos lá em Santa Catarina, quando ainda éramos namorados. Um senhor muito humilde, analfabeto. Ele vendia limpador de para-brisa, essas coisas nos semáforos. E ele se converteu. E porque se converteu, ele queria muito, o sonho dele era ler a Bíblia por si mesmo. E começou a estudar. E se esforçou. E se tornou um pregador. Irmãos, que coisa mais linda. E esse não é um caso isolado, eu conheço muitos casos. De pessoas, sabe aquele irmão humilde, diácono, ancião de igreja, uma pessoa fiel, aquela irmã humilde, né? Diretora, quem sabe, do Ministério da Mulher, uma pessoa fiel a Deus e que, você sabe, não tem educação formal, mas tem uma sabedoria profunda, que você senta ali e ouve e percebe que ali está realmente a graça educadora de Deus agindo na vida da pessoa. Eu louvo a Deus por pertencer a uma igreja que valoriza a educação, que valoriza o conhecimento, né? Que tem uma lição da escola sabatina mundial que nos provoca todos os dias estudar a palavra de Deus. Que bênção isso.
Você não sabe quão privilegiado você é de estar sentado aqui nesta igreja e pertencer a uma instituição guiada por Deus. Eu cursei o meu mestrado aqui, foram 5 anos. Que privilégio. Todas as vezes que a gente vem para cá, por algum motivo, a gente lembra, né, de 14 anos atrás, quando eu me formei aqui no mestrado, como foi maravilhoso esse período de 5 anos. Pastor Renato foi um dos meus professores. Que privilégio. E outros grandes aqui dessa instituição. A graça nos educa, a graça nos aperfeiçoa. Olha que texto bonito de Fundamentos de Educação Cristã. Querido jovem, é para vocês, viu? Querido jovem, qual é o alvo e o propósito da sua vida? Tem você a ambição de educar-se para poder ter nome e posição no mundo? Será que vem agora uma repreensão? Porque você quer ser alguém melhor, maior, influente? Não vem repreensão. Tem pensamentos que não ousa exprimir, de poder um dia alcançar as alturas da grandeza intelectual, de poder assentar-se em conselhos deliberativos e legislativos, cooperando na elaboração de leis para a nação, quem sabe ser um advogado, um juiz? Nada há de errado nessas aspirações. Cada um de vocês pode estabelecer um alvo. Vocês não devem se contentar com realizações mesquinhas, pequenas. Estabeleçam alvos elevados e não poupem esforços para alcançá-los. Essa é a religião que nos motiva. Essa é a voz profética que diz para você: voe alto, tenha sonhos elevados. Não importa de onde você tenha vindo ou quem você seja, sonhe e sonhe com Deus e você vai voar alto. Lindo isso, né? A graça nos ensina, nos educa. Olha quem Jesus escolheu para ser seus seguidores e que iriam levar avante a obra depois e que iriam escrever os livros falando dele e de seus ensinamentos. Pescadores, cobrador de impostos, um agitador zelota, homens improváveis que passaram 3 anos com Jesus e foram educados pela graça em pessoa. E veja no que eles se tornaram. É isso que Deus faz com aqueles que se submetem à sua influência. É isso que Deus faz com aqueles que passam tempo com Jesus. A graça salva e também educa. A graça, o texto, né, que Guilherme Miller tanto pregava, também fala de uma vida sensata, justa e piedosa. Seja uma pessoa sensata, equilibrada. Isso também Deus pode fazer por nós, né? Ninguém, na verdade, nesse mundo de pecado pode dizer: eu sou equilibrado. Todos somos doentes, todos temos desequilíbrios, né? Mas Deus opera milagres também nesse sentido. O grande psicólogo Jesus, né? Ele pode te dar sensatez. Você pode ser justo? Em Cristo pode. Senão o texto estaria mentindo, né? Viva de forma justa. Seja um justo, porque você foi justificado por Cristo. Seus pecados foram perdoados e cancelados. E uma vida piedosa. O que é piedade? Pio é o contrário de ímpio, né? É uma vida de santidade. É uma vida de pureza. Mas é possível, pastor? Com Jesus é. Sem Ele não. Nós somos irremediavelmente corrompidos. Ellen White fala que nós temos canais corruptos em nossa natureza. Tudo que passa por nós acaba sendo manchado por nossa natureza pecaminosa. Mas Jesus, em nós, nos dá essas condições de sermos vencedores, de sermos santos no mundo ímpio, de sermos puros no mundo impuro. Deus faz isso por nós e em nós. O que mais diz o texto? Você viva desse jeito enquanto aguarda. Olha só, é gerúndio, né? Aguardando, é um processo. Aguardando a bendita esperança. Enquanto você aguarda, você vive de que jeito? Pela graça, se educando constantemente, sendo educado constantemente, vivendo de forma justa, piedosa, sensata. Viva, continue vivendo. Hoje um jovem me perguntou pelas redes sociais: mas pastor, eu estou vendo que o mundo vai acabar logo mesmo, Jesus está voltando, os sinais apontam para isso. Será que eu devo estudar ainda? Eu estou namorando, será que eu devo pensar em casar? Falei: é claro. Continue estudando, pense em casar, viva, né?
continue levando sua vida. Quando Jesus voltar, Ele veio, e você estava pronto, e você viveu. Não abandone seus sonhos, seus projetos. Realize o quanto for possível. Viva de forma justa, sensata, piedosa, sendo educado, crescendo. E quando Jesus voltar, você está pronto. E você só troca de endereço. E vai continuar vivendo e crescendo eternamente. Não interrompa seus sonhos. E você que está aqui, que bênção, né? Você está sonhando com Deus, né? Continue assim, tá bom? Grande, aguardando quem? O grande Deus. Você percebe como Paulo aí, ele mais uma vez afirma a divindade de Jesus? É triste ver algumas pessoas aí tentando rebaixar Jesus, como Satanás sempre quis, né? Ah, Jesus foi gerado pelo Pai. Como assim? Ele não é o Pai da eternidade, Jesus? Não é o Deus forte? Ele não é o Alfa e o Ômega? Se é o Alfa é o primeiro, se é o Ômega é o último. Como que ele foi gerado? Ele seria o Beta então, né? Jesus é o Deus eterno. Jesus, como diz Ellen White, não tem vida emprestada, derivada. Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui Paulo, nesse texto, afirma a mesma verdade, aguardando a bendita esperança e a manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Se é Deus que vem, que maravilha, Ele vai resolver tudo. Vai nos tirar desse atoleiro do pecado, vai nos dar a vida eterna. E Ele pode, por quê? Porque Ele é Deus. E Deus tudo pode. Aguarde a vinda de Deus na pessoa de Jesus. E aqui, a esperança que Isaac Newton, na qual ele creu, mas não viu concretizada. Ele se entregou, Jesus, por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, o povo remanescente, de todas as nações, um povo que ama Deus, que quer viver a verdade, dedicado à prática de boas obras, que não tem apenas uma fé teórica, mas que coloque em prática aquilo que crê. Esse povo aguarda Jesus. Jesus tem um povo. Você quer fazer parte desse povo? Você quer continuar fazendo parte desse povo? Eu quero. Amanhã eu quero mostrar um pouquinho de como Deus me alcançou também para fazer parte de um povo muito especial. E esse texto fala desse povo, um povo particularmente de Jesus. E se esse povo existe, o texto diz que sim, eu quero fazer parte desse povo. Não quero estar fora, né? Que texto maravilhoso. Eu quero encerrar, acho que eu já estourei meu tempo aqui, mas eu venho poucas vezes aqui, então me aguentem um pouquinho mais. Amanhã tem mais. Mas eu não posso terminar sem ler isso aqui. O Sylvester Bliss, o biógrafo de Miller, ele relatou no livro dele as palavras de Miller registradas em um diário, contando da conversão dele. Elas são tão lindas que eu não ouso contar. Eu quero ler para vocês o que Miller escreveu sobre sua conversão. Bom, o Sylvester Bliss, que morreu em 1863, ele foi contemporâneo de Miller, como eu disse, e tido como o mais capacitado editor millerita. Congregacionalista de Hartford, Connecticut, foi membro da Sociedade Histórica de Boston e editor dos jornais The Sign of the Times e Advent Shield. Em 1853, quase 4 anos após a morte de Guilherme Miller, ele publicou Memórias de William Miller, com preciosas informações sobre o pioneiro. Bliss registrou as palavras de Miller a respeito de sua conversão em 1816. Abre aspas para Guilherme Miller. De repente, agora, por favor, se conecte com essas palavras. Permita que elas ecoem na sua mente. É um homem sincero, que há quase 200 anos, escreveu isso aqui de um encontro real com Deus. Preste bem atenção. De repente, o caráter do Salvador foi impresso de maneira vívida em minha mente. Parecia que poderia sim existir um ser tão bom e compassivo que oferecesse a si mesmo como expiação por nossas transgressões, salvando-nos assim do sofrimento da pena do pecado. Senti de imediato quão amável ele deveria ser. E imaginei que poderia me lançar a seus braços
em seus braços e confiar em sua misericórdia. Veio então a pergunta: como provar que tal ser realmente existe? Ele era um deísta, lembram? Fora da Bíblia, não consegui encontrar nenhuma evidência da existência de um Salvador ou de uma vida futura. Sentia que crer em um Salvador sem evidências seria excessivamente utópico. Era uma mente racional. Percebi que a Bíblia descrevia com precisão o Salvador de que eu necessitava. E fiquei perplexo ao pensar como um livro não inspirado havia conseguido desenvolver princípios tão perfeitamente adaptados às necessidades de um mundo caído. Assim, fui constrangido a admitir que as Escrituras só podem ser uma revelação da parte de Deus. Elas se tornaram meu deleite, meu prazer. E em Jesus, essa frase é linda, e em Jesus encontrei um amigo. Que coisa linda. Em Jesus encontrei um amigo, e na palavra o meu prazer. O Salvador se tornou para mim o mais distinguido entre 10.000. E as Escrituras, que antes pareciam sombrias e contraditórias, passaram a ser lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Minha mente se tranquilizou e se satisfez. Descobri que o Senhor Deus é uma rocha em meio ao oceano da vida. A Bíblia se transformou em meu principal tema de estudos. Agora, realmente posso dizer que passei a buscá-la com muito prazer. Descobri muitas coisas que nunca tinha ouvido falar. Passei a me indagar porque eu jamais havia visto sua beleza e glória antes, espantando-me por tê-la rejeitado no passado. Encontrei a revelação de tudo que meu coração poderia desejar e um remédio para cada doença da alma. Perdi todo o gosto por outras leituras e dediquei meu coração a obter sabedoria da parte de Deus. Amém? William Miller. Poucos anos depois, 1859, ele faleceu, na esperança de que um dia ele encontraria Jesus. E Ellen White, uma linguagem talvez até poética e muito impressiva e bonita, diz que anjos de Deus guardam o precioso pó desse pioneiro. Ou seja, ele está salvo, guardado por Deus. Um dia eu quero conhecer Miller e quero contar para ele que numa certa noite lá no NASP, eu apresentei um pouco da biografia dele e refleti sobre o texto que ele mais gostava de pregar. Tito 2, 11 a 14. Deus nos ajude a ser os pioneiros do século 21. Que nós tenhamos a mesma sinceridade que moveu essas pessoas, esses homens e essas mulheres, que deram a vida por uma missão, por uma mensagem, e viveram aguardando a bendita esperança da volta de Jesus. Que essa seja a nossa motivação também aqui, e nós possamos terminar, com a graça de Deus, a obra que eles começaram. Vamos terminar com uma oração em pé? E não perca o restante dessa programação. Temos muitas reflexões muito oportunas para esse dia, em que estamos recordando os 180 anos do desapontamento profético, que você vai entender melhor durante o dia, lá de 1844. Vamos orar. Querido Deus, bondoso Pai, nosso Criador, muito obrigado, Senhor, porque nós percebemos a Tua mão conduzindo a história e usando homens e mulheres que se colocaram sob Tua proteção e graça e que foram cheios do Espírito Santo e fizeram uma grande diferença na geração deles. Nós queremos ser também, Pai, esses homens e mulheres que em nossa geração farão a diferença. Se for essa a Tua vontade, cremos que seja em nossa geração, Senhor, que a grande esperança se realize. Que em breve vejamos Jesus vindo nas nuvens dos céus, e aí os salvos ressuscitarão, e nós poderemos conhecer essas pessoas que nos antecederam e que dedicaram a vida à pregação do Evangelho. Enche-nos de poder, batiza-nos com o Espírito Santo, para que nós realmente consigamos concluir essa obra de pregação do Evangelho em todo o mundo. Continua, Pai, abençoando esta instituição, os alunos, os professores, os administradores, funcionários que aqui trabalham, para que ela seja um farol nesta comunidade e para todo o Brasil e mundo. Nós oramos
e tudo te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.